Acho que a importância de ensinar audiovisual, ela tem várias frentes e, para começar, que audiovisual é o que a gente mais consome hoje. Então eu diria que, assim, se é a linguagem que a gente mais usa, a gente tem que ser alfabetizado nessa linguagem. Eu vejo que o curso é muito importante, primeiro como uma possibilidade de acesso a esse universo do audiovisual, acho que isso sem dúvida nenhuma. A partir da minha formação especificamente, me interessa muito discutir com vários campos, várias produções diversas, essa relação mesmo de quem é que tem a legitimidade de contar as histórias, quais são as histórias que são contadas, quais são os territórios que aparecem nas histórias e de que maneiras que a gente consegue operacionalizar isso. Eu acho que a principal relação entre audiovisual e urbanismo é a narrativa, né? Como escolhe se contar certas histórias. Essas decisões, elas são sempre tomadas a partir de uma certa visão ou perspectiva de quem está fazendo. E no urbanismo não é muito diferente. Então vamos pensar o seguinte, as câmeras... O que esse poético está querendo dizer para a gente? O principal é trazer um espaço de experiência para as pessoas que estão ou migrando de uma área para outra ou iniciando, conhecer um pouco dessa ferramenta e principalmente problematizar essa ferramenta no modo como ela está sendo usada hoje. O cinema é movimento, o audiovisual é movimento. Você tem que ir para um lugar para gravar, às vezes você vai encontrar um tema para o audiovisual, seja qual a forma, qual a linguagem que você vai usar, andando na rua. Não existe audiovisual sem a mobilidade. Mas é gigantesco a produção e o acervo audiovisual que a gente tem hoje comparado com, sei lá, 20 anos atrás. É uma coisa que a gente não tem noção. Só que tudo isso está registrado. Isso vira átomo. Vamos pensar assim, cada imagem é um átomo. O que é cinema para você? Cinema é mobilidade, porque o cinema são as imagens em movimento. Eu vou falar que cinema pra mim é mágico. Cinema pra mim é você colocar em imagens um ponto de vista que você tem sobre alguma coisa. Uma forma que a gente inventou de dar um escape para toda essa necessidade que a gente tem de contar histórias, sejam reais ou não. Mas acho que o cinema, ele pra mim, ele faz com que as coisas sejam mais palpáveis, mais realizáveis, assim. Tá presente cotidianamente no nosso dia, assim como a mobilidade, né? Já que a gente se desloca pela cidade, eu acho que os dois se cruzam a partir do momento que a gente está o tempo todo vendo e produzindo imagem. Acho que de uma certa forma o que a gente está fazendo aqui na oficina é pensar a mobilidade das coisas, né? Cada um está pensando uma forma diferente da mobilidade. Para mim o cinema é a melhor arte possível para a gente falar sobre mobilidade. O cinema está sempre refletindo a cidade, né? Sempre foi um meio de se pensar, analisar, contemplar, para repensar talvez a própria cidade, né? Esse afastamento que o cinema proporciona pode iluminar talvez caminhos ainda não encontrados para se viver em sociedade melhor, assim, de se criar um olhar crítico
em relação ao espaço que a gente habita. E eu estou pensando aqui, por conta disso, né, de vocês fazerem talvez mais de uma vez esse percurso que os personagens de vocês fazem. Eu acho que o documentário ele tem esse potencial de filmar o invisível, por assim dizer. Mais do que documentar, eu acho que o documentário ele pode ajudar a gente a imaginar soluções possíveis para a questão do urbanismo e da mobilidade. Fazer a oficina, tem olhado mais para a cidade de uma maneira cinematográfica.